Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Você está me vendo? Estou sim, muito bem. Ah, tá bom, porque eu não estou me vendo. Ah, ok. É assim mesmo, né? Eu nunca fiz aqui por esse instrumento aqui do Instagram, nunca fiz, não. Pronto. Primeira vez. A gente está utilizando aqui em todas as lives e até agora está tudo tranquilo, muito bom. É, tá bom. E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem aqui. A gente está na luta, isolado e na luta. É, esse isolamento já está durando muito tempo, né? Tá longo demais, não? Verdade. E o pior é que tende a ter um tempinho a mais, né? Pois é, a gente não sabe, mas parece que é isso, né? Parece que ainda vai longe ainda. Isso. Tomara que haja uma vacina aí o mais rápido possível para a gente poder se imunizar e voltarmos à normalidade. Quer dizer, o novo normal, né? Que as pessoas falam. O novo normal. Mas esse vírus, ele é danado, isso. É. Igual esse, a gente nunca tinha tido nada parecido, né? Talvez Que só o que aconteceu lá com a gripe espanhola há 100 anos atrás, né? Algo parecido. porque esse é bravo, tão mais bravo ainda, viu? Que coisa, né? A gente não merecia isso não, né, cara? Nós estávamos indo bem. É. Estava tentando melhorar, né? Professor, bom, inicialmente eu queria agradecer pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco. É uma honra. Eu que Então, comecei na FAPEM ano passado, eu conheci, tinha uma grande admiração pela sua gestão junto ao Confap, e agora um orgulho ter um colega, né, presidindo o CNPq, esse órgão que fomenta todas as fundações também do país e todas as instituições de ensino. não, Agradeço pela. o prazer é todo nosso, viu, André? E o CNPq também agradece a oportunidade que você está nos dando. É sempre muito bom falar com as FAPs, né? Nós temos um trabalho conjunto permanente que precisa ser ampliado, inclusive, porque o benefício de se associar a uma fundação de amparo à pesquisa nos estados é exatamente a capilaridade que ela tem, né? O conhecimento dos problemas e as soluções possíveis de serem encontradas pelos seus pesquisadores, extensionistas também. Então, isso forma uma riqueza muito grande e a gente fica muito feliz de estar aqui com você nessa live aí. Muito obrigado. Bom, nós já temos 100 espectadores nesse momento. Eu queria explicar a dinâmica. A gente convida, então, alguém de importância, de renome da ciência, tecnologia e inovação no estado do Maranhão e no país. Então, você é o primeiro fora do estado, que a gente está, quer dizer, o segundo, porque o professor Fábio, presidente, o novo presidente do Confap, também foi a segunda pessoa que a gente entrevistou. E aí a dinâmica, as pessoas vão colocando as suas dúvidas, né? E a gente vai, no final, aí depois de meia hora, 40 minutos, respondê-las. A gente tem algumas perguntas, o roteiro que eu combinei com você, da gente perguntar aqui algumas questões importantes, né? Sempre voltadas às questões de ciência frente à pandemia. Essa que é o nosso objetivo. No final, essa live vai ficar disponível nas nossas redes sociais e também no YouTube, né? Vamos mandar também para o CNPq para ele colocar nas suas redes sociais. A gente grava esse vídeo no final, ok? Tá ok, combinado. Bom, então, inicialmente, eu queria que o senhor se apresentasse, né? Quem é Valdo Vilela, falasse um pouco da sua história pessoal e institucional. Tá bom, sou mineiro, do sul de Minas, e muito cedo fui estudar na Universidade Federal de Viçosa, onde eu ingressei no curso de agronomia e depois na carreira de docente. E tive a oportunidade de fazer o mestrado na USP, o doutorado na Universidade de Southampton, na Inglaterra. E depois disso, então, eu tive a oportunidade de receber recursos do CNPq, da FINEP, para criar um laboratório na minha área, que é a área de ecologia química. É a área que explora aí os voláteis das plantas, dos animais, no processo de comunicação entre os organismos, entre macho e fêmea, entre predador e presa, né? E criei um grande laboratório nacional nessa área, um laboratório de feromônios, assim, conhecido, né?
que são essas substâncias, e a aplicação dessas substâncias no comportamento humano. Deu uma travadinha, vamos ver se a gente retorna. Eu consegui uma carreira que muito me alegra, né? Muito compensadora do ponto de vista de estar junto à ciência o tempo todo, né? Eu era daqueles que colecionava insetos quando ainda no ensino médio, né? Então sempre fui muito próximo à geração de conhecimento e aplicação do conhecimento, e a minha vida sempre foi muito ligada ao desenvolvimento científico, tecnológico, e sempre com a preocupação, tenho várias patentes, tenho sempre com a preocupação de que o que a gente faz tem que chegar à sociedade, né? A ciência por si só, ela se justifica, mas não é tudo, né? Ela precisa realmente ser transportada, né? O transbordamento do conhecimento novo e antigo a serviço da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, é por aí. Aí eu fui reitor da Universidade Federal de Viçosa, depois disso eu fui secretário de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, secretário adjunto, até chegar na FAPEMIG, como presidente da FAPEMIG, e estou aqui hoje no CNPq, sou da Academia Brasileira de Ciências, membro titular. E uma coisa que é interessante na biografia, que eu tenho muito orgulho, é que eu sempre trabalhei a ciência independente do partido político, né? Então, eu comecei na minha carreira de secretário com o governo do PSDB, depois terminou o PSDB, entrou o governo do PT, eu fui convidado para continuar, e depois entrou o Partido Novo lá em Minas, eu fui convidado a continuar, e vim agora para o governo Jair Bolsonaro, no governo federal, independente de qualquer coisa, mas sempre focado na ciência, no desenvolvimento científico, tecnológico, como um valor para a sociedade, né? Desculpa aí que foi muito longo. Não, não, foi bom. A gente vai conhecendo, vendo o pesquisador, cientista que se tornou um gestor que atua diretamente nessa área de atuação. Isso é muito legal, muito parabéns, professor. Obrigado. Bom, a gente tem aí mais ou menos umas 120 pessoas conectadas nesse momento e posteriormente, quando tiver gravado, muitas pessoas vão acessar essa live e eu queria que o senhor falasse o que é o CNPq, qual é o papel do CNPq do país, porque muitas das vezes as pessoas ouvem falar das siglas, né, mas não conhecem os órgãos, o que eles podem realizar, o que eles fomentam. O senhor podia falar um pouquinho? A história do CNPq começa em 1951, quando ele foi criado, né? E foi criado nessa onda mundial pós Segunda Grande Guerra Mundial, em que a ciência já começou naquele momento a ser mais ouvida ou mais praticada, né? É um movimento principalmente encabeçado pelos Estados Unidos, que criou também as suas agências de fomento à ciência. O Estado começou, porque antes a ciência era bancada pelas grandes fortunas, né? Darwin, Mendel, grandes fortunas, ou pelas religiões, né? Por, pelos mosteiros, né? Por essas organizações religiosas. E depois da Segunda Grande Guerra Mundial passaram a ser, a ciência ganhou mais projeção e passou a ser financiada pelo Estado. Esse negócio de bolsa de pesquisa, por exemplo, começou por aí. E nós tivemos aqui brasileiros que pensaram também em ter uma agência, e aí nasceu o CNPq, nasceu a CAPES com a função de capacitar os brasileiros, mudar de nível de escolaridade, né? Nível de aprofundamento, e o CNPq para financiar projetos de pesquisa, né? E com isso, obviamente, capacitar também jovens na carreira de cientista, né? Então, nós tivemos um papel muito importante. O CNPq começou, por exemplo, a questão da energia nuclear,
toda no Brasil começou no CNPq e assim muitas outras coisas. E o CNPq vem desde então financiando projetos de pesquisa, ajudou a criar, né, uma comunidade de ciência e tecnologia no país, a consolidar grupos de pesquisas hoje internacionais, globalizados, que produzem uma ciência muito importante para o Brasil e para o mundo, né? Então o CNPq é isso, ele concede bolsas, desde a Bolsa Júnior, né, a PIBIC Júnior, a Bolsa de Iniciação Científica do Ensino Médio, a Bolsa de Iniciação Científica da Graduação, Bolsa para mestrado, para as pessoas fazerem o mestrado, fazerem o doutorado, pós-doutoramento também, no Brasil e fora do Brasil. E, além disso, financia os projetos de pesquisa de toda a sorte, todas as áreas do conhecimento, não há nenhuma distinção para uma área ou nenhum prejuízo para outra área. Então, essa é a trajetória do CNPq, uma instituição que tem uma história muito bonita e que é estratégica para o desenvolvimento do país. Isso é que é importante, né? Muito bom, professor. Eu queria evidenciar aqui na nossa live que as perguntas elas devem estar focadas dentro da temática da live, né? Qualquer pergunta que estiver destoada, a gente não vai, destoante daquilo que a gente propôs aqui, a gente não vai considerar. Dependendo da pergunta, se não der tempo de responder, a gente vai pegar o nome da pessoa para responder pessoalmente a ela ou colocar dentro dos comentários da live aquilo que não der tempo para a gente responder. Bom, o senhor falou que foi presidente da FAPEMIG, né, antes de chegar ao CNPq. Fale um pouquinho da sua história junto à FAPEMIG e as inovações que levou ao Estado de Minas Gerais frente a essa Fundação de Amparo. A Fundação de Amparo no Estado de Minas Gerais, ela teve um papel, tem um papel muito importante, porque ela conseguiu ter 1% da arrecadação líquida do Estado. Isso na Constituição, né? Então, isso representa hoje 420 milhões por ano, né? Claro que com a questão fiscal em Minas ficou muito apertada, né? O Estado tem muita dificuldade hoje com os recursos arrecadados, e com a arrecadação de recursos, então ela não tem recebido mais esse 1% nos últimos anos, em função da crise fiscal. Mas o que nós fizemos em quase 5 anos que nós ficamos à frente da FAPEMIG foi estruturá-la melhor para os desafios, né? Porque a questão do fomento à pesquisa, nós temos que nos preocuparmos muito com o resultado. E antes havia um sentimento de que era preciso investir na pesquisa para criar uma comunidade de pesquisadores, né? Então, a meta era consolidar uma comunidade científica em Minas Gerais. E isso foi feito, muito bem feito, com uma pós-graduação muito forte, amparada pela FAPEMIG, CAPES, CNPq, mas nós conseguimos mudar um pouco o patamar, elevar o patamar, para, tendo essa comunidade, obter resultados mais significativos para o desenvolvimento de Minas Gerais. Isso significa, em poucas palavras, enfatizar a importância do artigo publicado como um valor da academia, para a promoção dos acadêmicos e da própria academia, nos índices internacionais. Mas não pode parar aí. Então, é preciso, e nós fizemos isso e deixamos isso muito redondo na FAPEMIG, apurar os resultados de cada projeto financiado, a exaustão, né? Buscar realmente o que significou aquele investimento, o que aquilo pode representar para a melhoria da qualidade das pessoas e fazer esse transbordamento. Essa é a parte mais difícil, porque a gente na academia para no paper, muitas vezes, né? Na publicação. E você tem que fazer a ligação com o setor empresarial, e com a sociedade de uma maneira geral. Muitas vezes não é uma questão empresarial, mas é uma questão de uma organização não social, em benefício da sociedade. E essas ligações, elas não são fáceis,
nós não temos muita cultura disso, mas a FAPEMIG criou mecanismos e criou a possibilidade, né, através do Sistema Mineiro de Inovação, que nós criamos também, de fazer a hélice tríplice, né, de colocar no mesmo patamar, na mesma mesa, o governo com fomento, a comunidade de pesquisa, né, desenvolvendo conhecimento e aplicando conhecimento em tecnologias, e o empresariado, né, através da Federação da Indústria de Minas Gerais, a gente conseguiu avançar muito. E conseguimos, inclusive, o ano passado, fazer um edital que era exatamente isso, né? Todas as patentes de Minas Gerais, das instituições mineiras, 2.200 patentes, nós disponibilizando para os empresários, financiando o empresário para a utilização, em parte, né, para a utilização dessas patentes. Isso foi, assim, muito interessante, porque nós tínhamos pelo menos 300 patentes de uso imediato pelos empresários. E isso foi um sucesso muito grande. Então, não que isso resolve o problema, mas cria caminhos, porque a gente não sabe muito bem os caminhos para sair da pesquisa da bancada, da pesquisa acadêmica, para chegar nas pessoas, no benefício da pessoa. E a ciência tem que fazer isso, porque ela não vai existir mais daqui para frente, com todo esse aperto e as pandemias e todos esses desafios que nós enfrentamos, se ela não retornar conhecimento e geração de emprego, geração de renda, geração de novos impostos para a economia ser movimentada. Então, esse é o grande desafio que a gente levou na FAPEMIG. Agora, isso aí, André, tem um outro componente. Você enfrenta uma dificuldade com o sistema de controle, né? Então, isso também nós atacamos, né? E criamos alguns caminhos para que o sistema de controle, que é muito importante, a anticorrupção é muito importante, mas ela tem que entender que a ciência, fazer a ciência, desenvolver novos conhecimentos, não é a mesma coisa de você construir uma estrada. Porque quando você constrói a estrada, você sabe quanto você vai gastar de argamassa, quanto você vai gastar de asfalto. Essas coisas estão calculadas, né? Agora, quando você desenvolve um novo conhecimento, seja o caso agora da Covid, quando você quer saber mais sobre o vírus, como é feito, qual é o efeito desse vírus na saúde, como combater esse vírus, a questão dos coágulos, microcoágulos que ele produz, você não sabe nada. Então você tem um risco de gastar dinheiro e não chegar a lugar nenhum. Isso tem que ser entendido pelo sistema de controle. E a gente conta muito pouco com a cultura nossa, porque só 8% da população brasileira, segundo as estatísticas, consegue entender muitas coisas complexas, né? Então, é uma coisa complexa. Você investir numa pesquisa que não sabe aonde vai chegar, isso é dinheiro público, você tem que prestar contas, então tem que haver um conhecimento por parte do sistema de controle. Entendi. Isso tudo que você falou é muito importante, e todas as fundações deveriam adotar tal procedimento também para... já alguns estados já fazem, né? A FAPESP também faz incentivos para empresas, né, de ter patentes que possam ser utilizadas, né, para protótipos ou experimentos ou inovações, inventos que possam ser aplicados não só a parte industrial, mas a econômica, enfim, a todas as áreas. Eu queria só lembrar aqui a todos da live, o tema central é a importância da ciência para o Brasil frente à pandemia, né? E aí, lembrando, né, um pouco dessa temática, a gente queria saber o seguinte, bom, já foi presidente do CONFAP e agora presidente do CNPq, que iniciativas junto ao CNPq você pretende implementar frente à gestão? E a gente queria focar um pouco aquelas da pandemia. O que vocês estão fazendo no CNPq que são focadas na pandemia hoje? Nós fizemos um edital, uma chamada pública, com várias linhas de pesquisa, desde as linhas contempladas são aquelas de conhecer mais a biologia do vírus, né, como ele atua, a questão dos tratamentos, o que não podemos, quais os fármacos, quais as associações que nós podemos, multicêntricas muitas vezes,
que nós podemos trabalhar. A questão dos cuidados, né? A questão do isolamento, enfim, 6 ou 7, se não me engano, linhas de pesquisa, e aportamos 50 milhões, 30 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, através do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o MCTIC, né? O nosso ministro Marcos Pontes muito atento a essa questão, buscou novos recursos, né? Liberou recursos para nós aqui no CNPq para fazer encomendas também tecnológicas e também para a FINEP. A FINEP entrou mais na área das encomendas industriais, de incentivar a produção de respiradores aqui no Brasil e uma série de outras medidas também que a FINEP tem financiado, equipamentos, e o CNPq hoje está terminando a avaliação desse edital, que teve 2.203 propostas. Você veja a robustez da nossa comunidade científica do Brasil. Um edital de 50 milhões, nós tivemos 2.203 projetos, né? Até esse número vai crescer um pouquinho, porque outros projetos estavam no sistema, porque foi feito muito num curto espaço de tempo, porque nós precisamos logo financiar esses projetos, né? Então, amanhã vai ter um julgamento final, amanhã e depois da manhã, e nós devemos, semana que vem, já estarmos aportando um recurso que já está em caixa, né? Para poder os pesquisadores deslancharem as suas pesquisas, né? Então, é esse o trabalho. Além do edital, da chamada pública, como eu expliquei, nós também fizemos encomendas a laboratórios de pesquisa no Brasil para aportar recursos para eles andarem rapidamente com a questão, principalmente, dos testes, né? Nós precisamos de criar... Você sabe que os testes, o grande problema é o reagente que é usado, que poucas empresas do mundo fazem esse reagente. E nós estamos conseguindo fazer testes aqui com tecnologia brasileira sem esses reagentes. Então, agora isso não sai num passo de mágica, né? Nós precisamos investir dinheiro. Não se faz pesquisa, o Brito sempre diz isso, não se faz pesquisa por mágica, se faz com recurso, né? Se você não tiver recurso financeiro, já não faz. Então, esses são os caminhos que nós estamos trilhando nesse momento, com bolsas e aportes de recursos a projetos de pesquisas de brasileiros, muitos deles associados a laboratórios internacionais, a pesquisa internacional. Muitas das pesquisas que nós estamos financiando, no caso da vacina, por exemplo, a UFMG está liderando esse processo no Brasil, mas juntamente com Manguinhos, justamente com o Butantan, com a Universidade de Oxford, enfim. O que traz a pandemia para nós é um sentido mais aperfeiçoado da colaboração, né? Se você me perguntar, mas depois da Covid, o que vai restar, assim, como lição? Eu acho que a questão da colaboração. A gente não vai conseguir viver no mundo mais sem que as pessoas colaborem, né? Nós temos que mudar. Esse vai ser o novo normal que tanto se fala, que vai enfatizar que sem colaboração, porque os desafios estão mais complexos, né? Eles estão mais elaborados e não é mais uma cabeça só que é capaz de encontrar soluções. São redes de pesquisa, são redes de colaboração, isso tudo muito articulado entre o poder público e o privado. Essa é uma outra coisa que nós estamos trabalhando muito para que o sistema de controle também entenda, que é preciso o Estado investir, né, em ciência, tecnologia e no transbordamento desses ativos para a sociedade privada, porque o risco tecnológico a empresa tem dificuldade de enfrentar, então o Estado tem que ser parceiro, né? O Estado tem que ser um Estado forte, ele tem que ter recursos para alavancar a associação
universidade e empresa. Professor, muito importante a sua fala, e a gente percebe que a sociedade, que, de modo geral, até pouco tempo, antes um pouco da Covid, tinha muita gente aí com ideias contra a ciência, né? De que a pesquisa, muitas das vezes, era um dinheiro jogado fora, né? Pagar bolsa para cientista, ou pagar auxílio financeiro para fazer pesquisa, que muitas das vezes, né, não ia ter nenhuma efetividade. E a gente vê claramente que quando aquele país que investiu fortemente em ciência, tecnologia e inovação, ele tem uma resposta muito mais rápida a essa pandemia. Nós vemos claramente isso em vários países, na Alemanha, né, em alguns países europeus, na Coreia, no Japão, isso é bem claro, né? E ciência pura e aplicada, né? Ciência básica, pura e aplicada. Além da ciência ser a solução para o combate ao coronavírus, pela descoberta da vacina, por exemplo, em que mais a ciência o senhor acha que seria uma solução? Pode ser uma solução? Olha, a ciência, ela trabalha com método, né? Isso é muito importante. A ciência não é um pensador maluco diante de tubos de ensaio, né? Essa ideia, nós precisamos avançar com isso. O pesquisador, ele trabalha com sistemas mais complexos, ele tem metodologia e ele descobre a melhor verdade sobre os fatos naturais. Então, se você quer saber como que o vírus atua, como combater o vírus, é a ciência que tem resposta, né? Então, isso ficou muito claro. O que nós precisamos é que a sociedade seja informada, e esse é um trabalho nosso, André, a ciência sempre foi muito assim, me entendam, né? Na verdade, a gente precisa se fazer entendido, né? Isso mostra que a ciência, por exemplo, na área de alimentos, o Brasil, na década de 70, eu sou daquela década, me formei na década de 70, o Brasil tinha muita fome, muito mais do que hoje, claro, né? O Brasil importava alimentos, 30% do que o brasileiro comia era de importação. A cesta básica ou consumia quase 50% do salário mínimo de um trabalhador, e a ciência criou uma coisa inédita, não é a maior invenção talvez do Brasil, além dos Santos Dumont e tudo, é a agricultura tropical. O Maranhão hoje se beneficia da agricultura tropical, onde o Brasil hoje alimenta 1 bilhão e 500 milhões de pessoas do mundo com a sua agricultura tropical. Nós tínhamos uma terra improdutiva e hoje nós temos a produção agrícola mais importante do mundo. O mundo hoje depende da produção agrícola do Brasil, né? Então, isso é ciência, isso veio da ciência, foi capacitação de engenheiros agrônomos, de mestres e doutores em biologia, em física, que aportaram o seu conhecimento para entender a terra e tirar da terra o melhor proveito possível através de fertilização, da correção do pH da terra, né? E o melhoramento de plantas, a adaptação da soja às condições tropicais. Foram brasileiros que fizeram. A ciência brasileira, né? E isso é um ativo sensacional que o Brasil tem. E é uma maior criação, talvez, do povo brasileiro. Mas isso não é muitas vezes percebido pelas pessoas, né? E a gente precisa difundir isso. O brasileiro precisa ter orgulho da agricultura que ele produz. E olha que nessa pandemia nós estamos aí alimentados, né? E nós estamos alimentados por quê? Pela agricultura brasileira. Então, às vezes essas coisas passam despercebidas e muitas pessoas acham que nós não fizemos nada nesse tempo passado, né? Que o Brasil é um país que errou muito e até hoje não chegou a lugar nenhum. Não é verdade isso, né? Nós caminhamos bastante, precisamos caminhar muito mais e precisamos da ciência, né? Inclusive a Covid, ela trouxe um aspecto, André, muito interessante, de que parte do empresariado brasileiro sempre achou mais vantagem comprar lá fora e vender aqui dentro que compra tecnologia, né? Os famosos supermercados tecnológicos de Israel,
onde o primeiro brasileiro lá atrás foi e comprou um radinho de pilha lá da década de 70 e veio e começou a fazer radinho de pilha aqui no Brasil, esses pequenininhos, né? E com tecnologia de Israel, mas adaptada aqui para o Brasil. Ele não precisou consultar pensador brasileiro, ele não precisou de universidade brasileira e ficou milionário vendendo isso, né? Então é uma fórmula, é legítima, né? Mas não dá soberania ao nosso povo, não dá emprego aqui ao nosso povo, né? E isso está muito claro agora. O Brasil, por exemplo, hoje não produz antibiótico. Já produziu no passado. Hoje não produz. Por quê? Mais fácil você comprar da China e da Índia. Agora, com a Covid, nós fomos lá comprar e compramos? Não compramos. Compramos. Então, não é uma questão de xenofobia. Não é que a gente precisa não comprar deles, mas nós precisamos ter as nossas fábricas. Nós precisamos. O que a pandemia está nos mostrando muito claramente, que o CNPq, ao financiar as pesquisas, nós precisamos ter uma cadeia que aproveita esses conhecimentos e gera empresa de base tecnológica no Brasil, né? E que o empresário brasileiro enxergue o mundo não como uma oportunidade de comprar tecnologia para vender aqui, mas ao contrário, de desenvolver tecnologias aqui para serem vendidas para o mundo. Isso é que está faltando no nosso país, né? Porque nós somos muito criativos, nós temos muito talentos. Olha a nossa juventude nas universidades, né? Com muito pouco, a gente faz muito. O exemplo das startups, mais recentemente, o mundo inteiro vem aqui buscar startups nossas, né? Então, nós temos um potencial gigantesco, né? Na questão do desenvolvimento científico e tecnológico e do empreendedorismo dessas tecnologias. O brasileiro é muito empreendedor. A própria agricultura tropical que eu mencionei há pouco foi graças ao empreendedorismo do produtor rural brasileiro. É inédito no mundo. Os americanos ficam bobos de ver. Porque um agricultor americano, para ir para a roça produzir, ele tem subsídios. E o produtor brasileiro, para ir para a roça produzir, tem a inflação contra ele, tem o dólar Não tem subindo. nada. Ele só tem adversidades. E nessa diversidade nós criamos riqueza. Então, isso precisa ser entendido, né, pelo povo brasileiro, pelas pessoas, pelos gestores públicos, que nós temos como caminhar muito melhor do que nós caminhamos hoje. Eu queria até adicionar uma fala sobre a questão da pesquisa e sobre a nossa tecnologia nacional, né? Dando um exemplo, por exemplo, do INPE, né? Com satélites, que são lançados satélites Cibers, né? Que capturam imagens do Brasil, da América Latina e outros locais, outros continentes. E a gente foi lá, formou gente fora, trouxe, tem uma tecnologia nossa e que, de certa forma, tem ido, tem recebido menos incentivos, mas que é importante, né? Então, todas as áreas de conhecimento sendo financiadas pelo governo, um dia vai dar um fruto que pode ser a médio prazo, a curto prazo ou a longo prazo, né? Mas é preciso insistir e ter uma consistência desse fomento, não só nas agências federais, mas também nas estaduais, porque todos juntos é que fazem uma pesquisa de qualidade, né, para toda a sociedade. Professor, em relação a essa pandemia, né, que lição a gente pode tirar dessa pandemia para o Brasil, para um país como o Brasil, de modo geral? O que o senhor vê na sua visão em relação a isso? Que lição a gente pode tirar? O que a gente é muito claro para nós é exatamente esse fortalecimento das instituições, das nossas FAPs, do CNPq, da CAPES, FINEP, essas agências que estão trabalhando e fomentando o conhecimento. Porque hoje a sociedade, a economia predomina com base na ciência, com base no conhecimento. É preciso ficar mais claro, e esse é um papel nosso, viu, André? Eu volto a repetir, né? A questão da comunicação. Mariana está aqui comigo pelo CNPq. A comunicação, comunicar o que nós fazemos é obrigação hoje, né? Para que as pessoas possam se emocionar com o que nós fazemos, que é com muita dignidade que a comunidade científica brasileira produz muito conhecimento. E uma coisa muito importante também nesse aprendizado
é que o Brasil precisa de um plano, né, os estados precisam, e o Brasil precisa de um plano do que ele quer fazer com o resultado da ciência. Você está aí fazendo um belo trabalho, né, a FAPEMA tem uma repercussão nacional em tudo que faz, você é uma pessoa muito dedicada, a sua equipe, e a gente vê os resultados disso. Agora, não pode mais ficar simplesmente restrito ao que vocês fazem. O que vocês fazem, nós temos que empolgar aí o governador, que é uma pessoa muito boa, que também tem lhe apoiado bastante, mas para esse entendimento de que é preciso criar uma cadeia entre o que você faz, o empresariado local, nacional, para gerar riqueza, porque no fundo, nós temos que fazer a ligação da ciência com a prosperidade do país. Esse é que é o ponto. Você chegar para o seu governador, eu chegar para o meu governador e mostrar para ele que o investimento que está sendo feito na FAPEMA pode gerar prosperidade, né? E tem exemplos para isso. Agora, não é o André sozinho que vai fazer isso, não tem como, né? Então, precisa criar um planejamento. Nós paramos muito de planejar no Brasil, né? Nós precisamos fazer um planejamento, mas não é um planejamento desses complicados, que vai para cima da mesa, cheio de prioridades. Não, a gente precisa ter foco, né? Qual que é a prioridade do Maranhão? Aonde que o Maranhão precisa da ciência? É aí que nós temos que focar. Aí você fala assim, mas aí você vai só dar dinheiro para a engenharia, né? Ou para a agronomia. Não. Hoje, produzir alimento, hoje, pós-pandemia, vai ser uma questão para todo mundo. O alimento você vai ter a segurança alimentar, que é alimento em quantidade, a segurança do alimento, que ele não ter contágios, né? Não ter algo que afeta a saúde de quem consome. A logística vai ser muito importante, né? Produtos mais locais, né? Que não viajem tanto. As ciências sociais, as humanidades, para ver os efeitos dessa pandemia na questão da alimentação, na questão da energia, por exemplo, né? Como que nós vamos pagar as nossas contas de luz. Isso é um trabalho sensacional que as ciências sociais podem aportar para nós, com a conta para aqueles menos favorecidos. E são estudos que precisam ser feitos com base nas ciências sociais, na maneira como nós conduzimos os estudos que nós fazemos, né? Na sociologia, na antropologia. Isso é básico, porque senão o governo fica tomando decisões da cabeça de alguém, e essa cabeça de alguém pode não funcionar bem. Então, você pode chegar para o seu governador e falar o que o senhor precisa para tomar a decisão. Nós vamos providenciar isso. Demora um pouco, sim. A pesquisa não é feita do dia para a noite, né? Ela demora um pouco, mas vamos planejar, né? O que o Maranhão precisa da ciência. Esse é o ponto, eu acho. E aí não tem essa questão de a comunidade ficar preocupada com isso, com aquilo. Vai ter para todo mundo. A questão muito complexa, soluções. O fácil é criar atrito. Para criar atrito não tem problema, né? É mais fácil. O conflito é fácil. Mas criar solução é uma tarefa muito mais difícil. Mas é possível e necessária, né? É verdade. Muito bom. Eu queria fazer uma última pergunta antes de abrir para as perguntas que as pessoas que estão nos assistindo colocarem. A gente já selecionou algumas aqui. Para finalizar esse nosso bate-papo inicial, em que áreas devemos investir mais no Brasil após a pandemia? Qual é a sua visão sobre isso? As áreas que realmente são mais importantes, eu vou colocar como importantes, ou que mais se deve investir nesse momento pós-pandemia? Essa pergunta é muito importante, né? Mas é importante também lembrar que nós falamos de áreas como temas, não áreas do conhecimento. Isso gera, às vezes, um problema. Todas as pessoas competentes, talentosas, com conhecimento em qualquer aspecto da ciência, têm seu lugar aí, né? Acontece que nós precisamos pensar em redes de pesquisa.
Um projetinho de uma pessoa sobre um aspecto de alguma coisa já não vale mais. Tem um efeito de pouco impacto. Nós precisamos fazer coisas de impacto. Então, convidar todas as áreas do conhecimento para trabalhar aspectos da saúde. Saúde é o tema. É a questão de sobrevivência da espécie humana. Saúde. O segundo é a segurança alimentar. A gente precisa ter alimento. Não é porque o Brasil hoje alimenta 1,5 bilhão de pessoas, 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, que nós vamos acontecer daqui a 5 anos a mesma coisa. Não vai. Então, as exigências ambientais para a produção, a sustentabilidade é outra questão que se liga do alimento, né? Na sustentabilidade, a gente tem a questão do clima, tem a questão da água, você tem as relações interpessoais da ciência, abordada pelas ciências sociais, você tem a questão do direito, né, que cada dia é mais importante. Então, eu diria, saúde, são 4 S's, na verdade. É saúde, sustentabilidade, segurança alimentar e segurança do alimento. Eu separo a segurança alimentar como quantidade de alimento produzido, né, com segurança do alimento, que é a possibilidade do alimento ser seguro, né, não ter contaminações, não ter contágios, né? Eu acho que é por aí, sabe? Agora, na sustentabilidade, vai depender muito da questão regional. Sustentabilidade no Maranhão, por exemplo, ela tem um aspecto global, a questão do clima, mas ela tem questões locais também, né? A produção sustentável na indústria, no campo, né? A questão do uso da água, da energia, dos recursos naturais. Isso, nós temos que ser um planeta sustentável. E isso é possível, né? A Organização Mundial da Saúde, a ONU, né? A Organização das Das Nações Nações Unidas. Unidas, já está batendo um pouquinho do cansaço do fim do dia. Mas a ONU tem as ODS, né, os Objetivos da Sustentabilidade, do Desenvolvimento Sustentável, que o Brasil ainda não tocou muito. Sim. Não está muito. As universidades mal estão ensinando as ODS. E isso precisa ser enfatizado. Isso é uma coisa que nós temos que enfatizar. É uma questão que tem que entrar na nossa cultura, sustentabilidade. Nós não vamos poder mais ter nada que não seja sustentável. Agora, é difícil alcançar isso? É difícil para burro. Se fosse fácil, já estava feito. Agora, é necessário. E para isso existe a ciência e todos os segmentos acoplados à ciência, como o próprio mercado, as empresas, para que as coisas sejam sustentáveis o máximo que nós pudermos fazer. Então, eu elencaria essas 4 S's aí como sendo as prioridades para nós. Muito bom. Bom, nesse momento, então, a gente vai abrir as perguntas. A gente colocou algumas aqui, tem bastante perguntas, muita gente está comentando e falando aqui algumas questões, depois a gente pode revisar essas questões. Eu vou tentar aqui colocar na ordem de inscrição, para ficar um pouco mais fácil. Quando são 16h45, então 16h58 mais ou menos a gente encerra, dando a nossa palavra final dentro da live, tá bom? Vou ver se eu Tem respondo. Tá. Tem uma pergunta primeira aqui, foi o seguinte, sobre a carreira de cientista, existe previsão de formalização? Vocês estão discutindo isso da CNPq? Formalização? Isso, da carreira de cientista. Olha, normalmente o cientista, ele já tem uma carreira como de professor universitário, né? Se ele for pesquisador da Embrapa, ele tem uma carreira, se ele for pesquisador da Fiocruz. O que eu entendo é isso. Agora, uma carreira como, por exemplo, como é que seria isso? Você tem uma ideia? Uma carreira que talvez ele esteja pensando assim, o enfermeiro tem uma carreira, tem um órgão de controle, né? Que é o conselho.
né? Nesse sentido, não. Eu acho que não tem possibilidade disso e nem faz sentido, né? Entendi. Existe previsão de consolidação de uma comunidade científica multidisciplinar, especialmente durante esse período de pandemia? Existe algo pensado para isso? É a necessidade absoluta. O CNPq, o Ministério da Ciência e Tecnologia, está trabalhando com essa possibilidade. Todos os nossos editais, todas as encomendas que o ministro Marcos Pontes realizou, todas elas envolvem aspectos multidisciplinares, né? A multidisciplinaridade na pesquisa, ela hoje é absolutamente uma realidade, né? Tem uma pergunta que fizeram assim: qual é a importância da reconstituição orçamentária do CNPq para o enfrentamento da pandemia? Olha, o orçamento do CNPq ele não muda em função de pandemia, porque nós estamos limitados pelo teto orçamentário, que foi aquela PEC no governo Temer, que Sim, limitou os gastos do governo. Então, o nosso orçamento ele ficou congelado, como de todas as outras instituições do poder público federal, e não muda. Então, nós temos um limite orçamentário que não muda, e não vai certo. mudar antes de 2022. 2, Né? 22. Agora, nós estamos obtendo mais recursos, inclusive de empresas, para financiar projetos que o recurso não entra no CNPq. A gente tem outras maneiras de abastecer a comunidade científica e os projetos da comunidade científica com recursos extras, né, que nós conseguimos pela credibilidade que o CNPq tem junto à empresa, no caso agora da Covid, inclusive. Pronto. Inclusive, tem uma pergunta que justamente perguntou algo para essa ação de empresa, né? Então, tendo em vista o panorama gerado pela Covid, né, se há a possibilidade de pesquisas por empresas privadas, como captar esse recurso? São pesquisadores que estão perguntando, já tem duas pessoas que perguntaram algo parecido, sobre a captação de recursos de empresas privadas, se é possível. É possível, nós mesmos estamos buscando recursos de empresas privadas para financiar projetos de pesquisa classificados em nosso ranking e que nós não temos dinheiro para alcançar. Nós estamos trabalhando e possivelmente devemos ter duas empresas aportando recursos, possivelmente já começando amanhã. Tá? Eu não posso revelar aqui porque ainda está em tramitação. Mas tem Ok. várias empresas aportando recurso para esse enfrentamento da Covid em várias vertentes, né? Comprando respiradores, outros fazendo aporte de recurso para as pessoas em risco, né? Financeiro, inclusive, e outras estão aportando na ciência e tecnologia, inclusive junto à FINEP a, para produção de equipamentos, por exemplo. De API, tá. Outra pergunta é o seguinte: além das pesquisas que o Brasil está trabalhando, né, o que a ciência poderia estar fazendo para orientar a comunidade que não tem acesso à informação? Bom, eu falo de modo da ciência, eu não sei se ele quis colocar o CNPq, né, a FAPEMA, mas é, qual seria o papel aí das nossas agências para as questões de pessoas que não têm acesso à informação? Tem alguma colocação sobre isso, professor? Olha, esse é um tema muito difícil, né? O CNPq, juntamente com o Ministério, o MCTIC, e o nosso ministro é muito adepto desses programas de traduzir através da televisão, através do rádio, através de vídeos, né? E várias ações que levam informação para as pessoas. Que muita gente gosta, a maior parte das pessoas gosta da ciência, gosta do cientista, mas não sabe muito bem o que eles fazem, né? E o impacto Sim, do que eles fazem. Nós somos ruins nisso ainda, né? Mas é o próprio poder público que não acredita muito no processo de comunicação. Você vê que os governos, de uma maneira geral, são muito ruins para comunicar para a população o que eles fazem, né?
Então, é uma coisa, realmente, a pergunta é muito importante, mas o que eu posso dizer é que a gente está trabalhando no sentido de melhorar isso, né? E toda sugestão é muito bem-vinda. A Mariana dirige aqui a nossa área de comunicação do CNPq. Nós estamos tá faltando gente para essa área, porque na medida que você aumenta, né, a possibilidade de interferência junto às comunidades para levar informação, você precisa de gente para isso, né? Então, existe aí uma dificuldade, muitas vezes, de mobilidade de pessoas para fazer isso, mas é um tema central, né? Tem uma pergunta bem específica, diz o seguinte: prorrogações de bolsas PIBIC afetarão as cotas institucionais do novo ciclo 2020-2021? Esse aí está por dentro, né? Ele está acompanhando direitinho. Olha, a gente vai fazer para não ter... O dinheiro do CNPq é finito. Ele tem um dinheiro, ele não tem mais dinheiro do que eu tenho no orçamento, né? Já expliquei isso aqui. Nós vamos trabalhar com as prorrogações. A dificuldade de te responder mais precisamente é que ninguém sabe que dia que vai acabar essa história, né? Se alguém falasse, ó, em 30 dias você vai ter a questão do vírus, do coronavírus, bem atenuada, a sociedade vai voltar a funcionar, aí nós podemos planejar. Mas com as incertezas que nós temos hoje, qualquer data que a gente falar é uma coisa muito incerta, né? Mas nós estamos atentos a quem perguntou, é uma questão muito crucial para quem é bolsista, né? Mas a resposta mais simples é essa. Se nós empurrarmos para frente, dependendo do período que a gente tiver que empurrar para frente, vai afetar a entrada de novos bolsistas, porque nós trabalhamos com um bolsista que sai e outro que entra. Pode ser o mesmo, mas tem uma entrada, tem um fim, tem uma entrada. Isso é que nós calibramos. Nós temos recursos para algumas sobreposições? Temos, mas isso é limitado. Ainda mais nesse cenário que começa a se configurar agora, que é a pandemia indo para o interior, né? Então ela está começando a sair das capitais, indo para o interior, e muitos desses interiores, muitas cidades do interior não têm a estrutura que tem na capital. Então vai acabar voltando as pessoas para a capital, enfim, não há como fazer uma previsão do fim dessa pandemia no cenário brasileiro, que é diferente da Europa, né? A Europa como um todo é diferente da África, da Ásia, né? Nós somos diferentes realmente, então realmente não há. Eu vejo o mesmo cenário de perguntas, de modo geral, aqui para o Maranhão, né? As pessoas perguntando quando é que vai voltar a lançar edital, pagamento de alguns auxílios. A gente não tem como fazer pagamento enquanto persistir essa pandemia, né? As bolsas são pagas normalmente, mas auxílio financeiro é uma questão para a gente da Fundação Estadual um pouco mais complicado, a não ser aquelas voltadas para o enfrentamento da Covid, que foi o que a gente fez agora, com um edital específico para a contratação de pessoas da medicina, na área de enfermagem, e outro de pesquisa voltada para a Covid. No mais, eu acho que é uma coisa bem difícil de responder nesse momento, ou no cenário de 1 mês, 2 meses atuais. Professor, para finalizar, tem uma pergunta que eu achei interessante aqui. Gostaria de saber qual é a contribuição que os grupos de pesquisas cadastrados no CNPq podem fornecer ao enfrentamento desta pandemia. O senhor tem alguma correlação para essa ideia dos grupos? Olha, o fato de o grupo de pesquisa estar cadastrado no CNPq dá uma condição para ele de obter mais informações e uma garantia de que o processo vai ser olhado com outros olhos, porque é um grupo constituído e reconhecido pelo CNPq. Mas o processo de julgamento, ele tem vários itens, esse é um deles, né? Mas a gente procura ver muito, hoje, mais do que nunca, o resultado daquilo que está se propondo. Agora, é quase que obrigatório, não diria que é obrigatório, mas é muito preponderante que aqueles que estão propondo estejam em grupos de pesquisa reconhecidos pelo CNPq. Isso é um referencial. Porque a gente tem que ter muito cuidado
em aportar um recurso público para alguma coisa que realmente vai dar resultado, né? Quando eu digo que vai dar resultado, pode ser negativo, Sim, mas que vai chegar ao fim, né? E quando você tem pouco dinheiro para pesquisa, igual nós estamos tendo no Brasil, e você abre um edital, você tem muitos concorrentes. E muitas vezes a pessoa não tem aquela afinidade com a área, mas ele pensa que pode dar uma contribuição e arrisca um projeto. Nós temos que ter a capacidade de ver realmente a possibilidade dele ser bem-sucedido para poder investir dinheiro público, né? E aí um dos critérios é ver se ele está numa rede, se essa rede é conhecida pelo CNPq, se ele já tem alguma contribuição de alguma maneira, para poder fazer a relação de quem é ele, qual a capacidade dele, da instituição dele e a proposta que está sobre a mesa, né? Então, a gente é muito criterioso, nós envolvemos uma quantidade muito grande de pessoas no julgamento, né? Exatamente para cercar e acertar muito, né, no que nós fazemos. E aqueles que estão no grupo de pesquisa normalmente levam uma credibilidade maior. tá. Professor, então eu novamente gostaria de agradecer. A gente vai encerrar a nossa live agora. Então, nessa live de hoje, nós conversamos aqui com o presidente do CNPq, o professor Evaldo Vilela. Queria, então, agradecer em nome da equipe da FAPEMA e a todos pela sua disponibilidade. Queria parabenizá-lo por estar à frente desse importante órgão de fomento do nosso país. Eu espero que o senhor, com a sua sabedoria, né, o senhor que eu digo, você, mas também o Senhor, Deus, possa abençoá-lo para mudar, né? Eu digo no sentido de mudar, de criar novas formas de fomento aos nossos pesquisadores, como eu, como você, que estivemos aí em pesquisa, estamos agora à frente a órgãos de fomento. Eu, no meu caso, quando eu saí, volto novamente a fazer pesquisa e ensinar na minha instituição. Sou professor do Instituto Federal do Maranhão, né? Atualmente presidente da FAPEMA. Então, foi um grande prazer. Eu queria, então, que o senhor encerrasse a live, quiser fazer qualquer consideração e agradecer a todos os presentes e dizer que a live vai estar salva tanto nas redes sociais da FAPEMA, Instagram, Facebook, no YouTube, e nós vamos mandar também para o CNPq para que, se quiserem, também possam colocar nas suas redes sociais. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. É um prazer muito grande, uma honra para o CNPq e para mim estarmos com você aqui, André. Você é uma pessoa que tem trabalhado muito bem, né? E a Fundação FAPEMA está muito bem com você aí. E a gente só espera coisas boas para os próximos, para o próximo pós-pandemia, né? Hoje a mania é falar do pós-pandemia, mas é o futuro da gente, né? Você está trabalhando muito bem e contem com o CNPq, contem conosco, é um prazer muito grande estar com você. Obrigado. Para encerrar esse período aí do pós-pandemia, eu vou a Brasília e vou marcar uma reunião com você para a gente conversar pessoalmente, tomar um café, tá bom? É um Bom, prazer. prazer muito grande, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Vou encerrar.